Bom, o vídeo de hoje é bem diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui e ignorem o cenário que não tá muito trabalhado, é porque eu mudei a minha cama de lugar e a parede mais bonitinha é do outro lado. O quadro que eu uso geralmente é esse aqui, mas eu não fiz nada nele, ele tá preto, então eu não vou usar ele. Enfim, o assunto de hoje é sobre TDAH, que é inegável que se tornou um assunto muito falado atualmente. Porém, eu nunca procurei, mas também nunca foi recomendado pra mim nenhum conteúdo de alguém jovem, que tivesse mais ou menos a mesma idade que eu, falando sobre isso. E eu achei que eu, como uma pessoa que tem TDAH e é jovem, tenho 18 anos, eu achei que seria proveitoso e talvez útil pra outras pessoas que eu fosse essa pessoa, já que até então eu não vi ninguém fazendo. Eu não roteirizei esse vídeo, então talvez ele vai ficar um pouquinho disperso e meu raciocínio pode não ser muito rápido, mas como que eu vou fazer isso? Eu gravei mais ou menos a minha rotina até então, eu deixei passar algumas partes, mas eu vou procurar mostrar pra vocês como é um dia de uma pessoa com TDAH. Não vai ser o melhor conteúdo já feito, porque eu não planejei muito bem, eu já comecei o dia esquecendo de gravar. Bom, um primeiro ponto que é importante expressar. Eu não me responsabilizo por autodiagnosticação de ninguém, eu não tô aqui pra dar diagnóstico. Se você se identificar com as coisas que eu falar, isso não significa necessariamente que você tenha TDAH também. É necessário uma série de testes, exames pra poder definir se você tem TDAH. E, no meu caso, eu sou diagnosticada. Eu fui diagnosticada ainda criança, fiz todos os testes necessários e é inegável que eu tenho. Porém, eu só fui realmente ter contato com o que era ter TDAH quando eu cresci, que foi mais ou menos 1 ano atrás ou 2, porque eu sempre ouvi das pessoas, ela tem déficit de atenção, a minha mãe falando, ela tem déficit de atenção, só que eu não sabia o que era e a minha mãe mesmo não me dizia o que era porque ela não queria que isso me prejudicasse mentalmente. Porque é óbvio, né, gente, pra uma criança saber que ela tem desvantagem em comparação com as outras não é uma coisa muito positiva pra ela. Muita gente acha também que a gente deixa de se esforçar nas coisas porque se escora nesse fato, mas eu sou a prova viva de que não é nada disso, porque eu sempre tive dificuldade mesmo sem saber exatamente o que era, e eu nem sequer falava sobre déficit de atenção até os dias atuais, que eu já sei mais um pouco a respeito disso, e eu consigo compreender as minhas próprias questões de forma mais justa comigo mesma, porque antes disso eu me cobrava muito e eu sofria de muitas crises de ansiedade por conta de escola, e que eu não conseguia dar conta de algumas partes da minha vida. E em 2017 foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade. Eu passava o dia inteiro na rua por causa da escola e eu peguei um ônibus tão lotado que eu mal conseguia ficar de pé, que o meu pé quase não cabia no chão. Quando eu desci do ônibus eu tava com muita falta de ar e eu cheguei em casa e eu comecei a chorar muito. E eu me lembro nitidamente disso porque eu nunca tinha tido nenhum episódio desse tipo antes. O ponto que eu queria expressar: muitas pessoas falam o tempo inteiro, você não pode deixar isso te desencorajar, você não pode deixar isso te botar pra trás, mas aí é que tá, não é questão de deixar isso botar pra trás, isso bota a gente pra trás, é inevitável, a não ser que você tome remédio. Lógico, tem formas de amenizar isso sem ser remédio, né? Eu, por exemplo, não faço uso de nenhum remédio e eu acho que eu usava quando eu era pequena, mas não tenho certeza se eram neuroestimulantes ou se eram outros remédios, porque eu acho até que antes não tinha nenhum tratamento muito eficiente para TDAH, porque ainda era pouco falada, né? É importante que as pessoas comecem a enxergar isso como realmente uma deficiência, porque é uma deficiência. Que eu me lembre, é porque eu não tenho consumido muito conteúdo a respeito disso, nem estudado muito, mas se eu não me engano, é uma deficiência no córtex frontal do cérebro que afeta a memória, foco e visão de futuro, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira aqui, mas enfim, desconsidere. Pensem comigo, da mesma forma que a depressão, a ansiedade são doenças que têm que ser tratadas com remédio, é uma disfunção no nosso cérebro e é realmente uma deficiência de produção do nosso cérebro. Eu vim mostrar pra vocês um pouco de como
é o meu dia e mostrar que dá pra viver com isso, porém não deve ser menosprezado. Uma coisa marcante em mim, que eu não sei se é um aspecto do TDAH ou se é pessoal, é que eu sou muito sistemática. Não sistemática de fazer tudo de uma forma só, mas se eu tô acostumada com uma coisa, é meio difícil eu sair desse costume, porque eu tenho um pouco de medo de me arriscar. Então situações novas me deixam em pânico. Mas eu esqueci de mencionar que às vezes eu simplesmente vou fazendo as coisas tudo fora da ordem que seria normal, porque eu não consigo seguir uma ordem lógica. Aí eu tava pintando a minha sobrancelha pra fazer um vídeo no TikTok, porque, como dá pra ver, eu tô sem sobrancelha. E aí eu tava arrumando minhas perucas, mas eu esqueci de gravar. Aí eu troquei pela minha roupa de faxina. Nossa, tá passando muito rápido, eu não tô conseguindo narrar. Outra coisa também que é muito marcante, eu não consigo fazer nada sem música, eu tenho que ouvir música pra tudo. E aí eu tô ajeitando a minha caixa de som, que tava toda ferrada, e qualquer coisa ela fica com esse mau contato, fazendo um barulhão. E aí eu tenho que ficar batendo nela até ela funcionar. A forma que eu encontrei de ficar mais confortável sempre é ouvindo música. E com isso eu quero dizer sempre mesmo. Quando eu vou em algum mercado, quando eu vou andar na rua, quando eu vou andar de bicicleta, quando eu vou andar de ônibus, sempre, trabalhando, estudando, me ajuda muito. E foi uma das formas que eu aprendi a lidar com o meu TDAH sem tomar remédio. Mas é óbvio que não é uma receita pronta que vai funcionar para todo mundo, então é importante cada pessoa encontrar a sua forma melhor de funcionar. Aí eu fui tomar banho. E com isso tudo que eu disse, eu não falo só por mim, mas por todas as pessoas com TDAH. Nós não queremos que vocês sintam pena da gente por a gente ter TDAH ou que tratem como se a gente não conseguisse fazer as coisas. Nós conseguimos fazer, só que tem que ter um pouquinho de paciência a mais, porque nossa mente é um pouquinho mais limitada que a de vocês. E não é nem que ela é limitada, ela funciona de forma mais lenta. A gente demora um pouco mais a conseguir fazer o que vocês fazem com um pouco mais de rapidez. E isso é claro quando a gente tá sem tomar remédio. Mas nós somos seres humanos funcionais e conseguimos viver com o que nós temos. Afinal, nós somos seres adaptáveis, todos os seres humanos. E aprendemos a viver nas condições em que temos que viver. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma para você se sentir mais familiarizado, caso você tenha ou caso você não tenha contato nenhum com alguém que tenha e esteja procurando conhecimento. Não é um conteúdo muito didático, é mais um conteúdo prático mesmo. E era mais um desabafo do que um conteúdo educacional. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e que talvez eu vou fazer mais vídeos desse tipo. Valeu. Esse morreu, esse morreu, esse morreu, esse morreu, esse morreu. Pois vem. Ah, aqui ó, morreu. Ó, morreu. Ó, até o tio Antônio aqui, tá, morreu. Olha a vora, olha a magreza aqui, ó. Morreu também, ó. Quer ver que mais que morreu?